Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Aqui quem vos fala é a missionária Fátima. E eu queria apresentar para vocês, antes de a gente meditarmos numa mensagem, alguns materiais para incentivar vocês a estudar, as mulheres especificamente. Nós temos aqui a Torá comentada. Olha que preciosidade. No hebraico, do hebraico para português. Maravilha. São materiais que nos ajudam nas nossas pesquisas. Teologia sistemática contemporânea. São presentes que eu e o esposo gostamos sempre de adquirir. Nós temos aqui também a teologia no Novo Testamento. Que maravilha. E nós temos aqui também a teologia do Antigo Testamento. Nos ajuda muito, entre outros materiais. São os mais recentes que nós adquirimos agora, entre outros. Nos ajuda muito e eu tenho certeza que vai ajudar você. Eu convido a você, nesse momento, a meditarmos em Gálatas, capítulo 5, apenas o primeiro versículo, porque os outros versículos vai ser o contexto da mensagem já. Então, o primeiro versículo, ele vai falar sobre a liberdade em Cristo. Está escrito assim: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar hoje, vamos aprender sobre a porta que os demônios usam para entrar e destruir vidas. Estando no Ministério da Palavra, meus irmãos, há alguns anos, fomos desafiados inúmeras vezes por diferentes casos e tipos de infestações demoníacas. Ou seja, todo tipo de opressão, possessão de diferentes níveis nas pessoas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. E tendo em vista que nesses últimos dias Satanás nos parece que tem incrementado seus métodos e aumentado sua influência sobre as pessoas. E de repente, por outro lado, vemos a luta de obreiras e obreiros cristãos com um real interesse nessa área, porém muitos tateando no escuro. E através da orientação do Espírito Santo, aleluia, temos aprendido dentro da palavra sólida, recebida e praticada, como eliminar esses efeitos malignos com poucas possibilidade de reinfestação. Ou seja, dentro do seu casamento, na sua vida particular, na sua casa, na sua vida financeira, de tantos que estão convivendo com este problema. Aleluia. A porta que os demônios usam para tomar domínio sobre pessoas e tudo que está ao seu redor, sem dúvida, é o pecado operado na carne. É o pecado operado na carne. Uma vez que os demônios entram, eles alcançam diferentes níveis que culminam com aquilo que conhece como estabelecimento de fortalezas. As portas que podemos abrir no campo espiritual, elas estão diretamente ligadas aos nossos sentidos. Audição, olfato, o tato, visão e paladar. As portas que podemos abrir neste campo estão ligadas aos nossos sentidos. Observe que estes sentidos estão agrupados onde? Na nossa cabeça. Daí a importância de submetermos a nossa mente
ao senhorio de Cristo. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 18, está escrito: porque se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. No versículo 16 está escrito: porque se andais no Espírito, jamais sereis sujeito à carne, ou seja, à sua própria vontade. No versículo 25 está escrito: se vivermos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se comporte no Espírito, fale no Espírito, tenha atitudes no Espírito. Aleluia. Gálatas nos alerta acerca das obras da carne. São os mesmos que os frutos da carne. É corpo e alma vivendo sem a dependência de Deus e do seu Espírito. Isto torna o homem e a mulher, quem quer que seja, morada de demônios. Aquilo que não vencemos, certamente nos vencerá. Você e eu temos o poder de dominar o pecado. Você sabia disso? Este poder se manifesta na disposição de obedecermos, de temermos e de nos deleitar e andar em comunhão com Deus e com seu Espírito, sentir prazer nisso. Percebe-se que a atitude de Caim no capítulo 4 de Gênesis é vista por Deus como uma porta para o pecado. Ele diz: Caim, o pecado jaz à porta. Ou seja, Caim, o pecado te espreita, o pecado te sonda. No versículo 7, ele propõe que Caim mude de atitude, mas também disse: se tu continuar, o pecado te dominará. Podemos compreender que facilmente, há muitas investidas do inimigo de nossas almas. E essas muitas investidas têm sido legalidade nossa. O cristão, por não vigiar, o não cristão, por não ter colocado a sua vida, a sua casa, os seus projetos, a sua família sobre o domínio de Cristo. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 24, Jesus revela coisas terríveis a respeito do reino de Satanás. Revela que os demônios encontram repouso no ser humano. Revela como ele se refere às pessoas onde habitam. Sua casa, olha como eles chamam, sente-se donos da alma da pessoa e a tem como residência. Revela que os demônios evitam a água, vidas cheias do Espírito Santo. Em João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. No versículo 39, e isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo, minha amada. E não casa de demônios. Não dê ocasião à carne. Caim insistiu, matou e sofreu consequências irreversíveis. Para fecharmos aqui, a pergunta é: há quanto tempo está assim? Há quanto tempo você se perdeu? Há quanto tempo Satanás está bagunçando o território? Toda vez que Satanás avança, a primeira coisa que ele arranca do homem e da mulher é autoridade e poder. Porque isto foi delegado por Cristo para a minha vida e para a sua vida. Assim ele deita e rola, arma sua tenda, monta suas fortalezas e domina. A autoridade
no original grego, significa liberdade para agir. E poder significa capacidade para exercer. Percebe? Quando Satanás entra, você fica sem liberdade para agir. E você perde a capacidade para exercer autoridade. Ele amarra, ele inibe, destrói a sua capacidade para agir e fazer qualquer coisa. Aí entra o desequilíbrio, perdendo a autoridade, perdendo o poder, entra o desequilíbrio em todas as áreas. Fica tudo um caos. Há quanto tempo está assim? Foi uma pergunta que Jesus fez a um pai desesperado e com um filho covardemente cativo por Satanás. Levou aos discípulos e estes, não conseguindo expulsar, levou a Jesus. Esta é a pergunta de Jesus. Há quanto tempo está assim? Marcos capítulo 9, versículo 21. O pai responde: desde a infância. É muito triste isso. O sofrimento de alguém que está possesso ou por influência demoníaca. Podemos ver o desequilíbrio e podemos ver o desejo de autodestruição. No versículo 20, na presença de Jesus e na sua autoridade, os demônios caem por terra, agindo como serpentes, revelando a sua natureza caída. O pai diz: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, lá no versículo 22, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. No versículo 23, é como que Jesus respondesse: se eu posso, aleluia, repudiando a incredulidade do homem. Preste bem atenção, Jesus responsabiliza ele dizendo: tudo é possível ao que crê. Sabe o que Jesus estava falando? O que Jesus disse foi: eu posso. E você? Você crê? Aleluia! Nesta noite, irmão, ele quer, ele pode, mas depende de você. Não dê ocasião à carne. Aleluia! Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos envolvemos com a sua palavra, quanto mais você está envolvido em aprender, em estudar, aleluia, ensaiar louvores, aleluia, fugir da presença do mal, quanto mais nos aproximamos do Senhor, matamos a nossa carne, jejuamos, consagramos, fugimos das rodas escarnecedores, de conversas que não nos convém, não nos agrega em nada. Quanto mais você se afasta do caos desse mundo e se aproxima de Deus, mais a tua estrutura é fortificada, mais os teus lombos são cingidos e você fica preparado para resistir o pecado, preparado para resistir o dia mau. Aleluia! Sempre com a graça de Deus jorrando sobre a sua vida. Amém? Esta é uma palavra curtinha para a reflexão das nossas vidas nessa noite. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, que esta palavra, Pai, a tua palavra, viva e eficaz, continue jorrando dentro de nós, cada dia mais, Senhor, nos fazendo desejosos da tua presença. Desejosos, Senhor, de compartilharmos também as nossas experiências contigo a outros, Pai, levando a tua palavra e vivendo a tua palavra. Assim nós oramos, já te agradecendo em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe, dá o joinha lá pra gente, se inscreva no canal. Amém? Beijo no coração, graça e paz.